Uma santa noite. Nós estamos aqui nesses dias fazendo o quê? Louvores à Santíssima Virgem, colocando todos os privilégios que ela tem, mas ao mesmo tempo defendendo de todas as agressões que fazem a ela. Nós queremos hoje partilhar com vocês uma das ofensas que são feitas à Santíssima Virgem, que isso fere o coraçãozinho dela. É quando as pessoas duvidam, ou as pessoas menosprezam, ou as pessoas não valorizam algo que é o dogma da igreja, não é referente à virgindade perpétua. Lógico, a virgindade já está até no credo, né? A virgindade é algo que nós encontramos até mesmo nas Sagradas Escrituras. Quando o anjo vai falar à Virgem Maria, não é? Vai mostrar que ele está indo a uma virgem. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não dão o devido valor a essa graça, dessa virgindade. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, então, se a gente quer falar sobre a virgindade da Santíssima Virgem, a gente tem que enobrecer, falar também do São José, porque afinal de contas ela consegue vivenciar bem esse chamado de Deus, porque ela partilhava, ela compartilhava, ela vivia esse envolvimento de São José com muito amor, viu? Nós precisamos entender que havia um enamorar entre eles. Eles se olhavam e compreendia que existia um Deus. A Virgem Maria devia olhar para São José e ficar assim, nossa, que São José. Por quê? Porque ela conseguia ver nele a manifestação de Deus. A mesma coisa acontecia com São José, quando olhava para a Santíssima Virgem, já tinha aquele entendimento. Lembremos-nos, nem tudo que nós sabemos na nossa Igreja Católica é fruto das Sagradas Escrituras. Nós temos muito que aprendermos, né, com aquilo que os evangélicos apócrifos vai nos falar. E existe um evangelho que vai dizer que a Santíssima Virgem ela é fruto de uma promessa, de uma entrega de São Joaquim e Santana, que desejam ter um filho, mas que não conseguem engravidar. E eles se colocam que a partir daquele momento que eles tiverem um filho, esse filho vai ser ofertado no templo. E de fato, o que aconteceu? Eles engravidaram. Com um pouco, 2, 3, 4 anos, chega o momento deles de fato cumprirem com aquilo que prometeram, levar aquela bambina para o templo. E Nossa Senhora ela vai ser entregue. Existia para um acolhimento de alguém no templo é que aquela pessoa estivesse inteira e sem reserva, pronta e sem demora, como se diz. Só que vocês imaginem, na realidade, uma criança por volta de 4, 5 anos, quando a mãe está com ela, ela está tranquila. Quando a mãe vai saindo, ela já puxa o rabinho de olho para saber onde é que a mãe está, para ir junto. E Nossa Senhora subiu todos aqueles degraus do templo, foi entregue aos anciões, sem olhar para trás. Havia um chamado de Deus. Bom, ela fica no templo, convive, percebe-se que nela há algo de diferente, por quê? Porque as outras crianças brincavam, as outras crianças estavam entretidas com algumas coisas, e Santa Ana já tinha também todo o entendimento de, de escrituras, partilhava, devia conversar com a Virgem Maria, devia comentar sobre a passagem de Isaías, na plenitude dos tempos, uma virgem, né? Eu só sei que Nossa Senhora, ela tinha esse desejo, e um dia, veja a humildade, um dia ela encontrar a mãe do Salvador para servir a mãe do Senhor. E ela não tinha um entendimento pleno que ela era a escolhida para ser a mãe. Bom, chega um determinado momento que as jovens agora eram entregues para casamento, né? E como escolher o esposo para aquela menina tão especial, tão bela, tão nobre, que ajudava tanto no templo? Então, os anciões, né, os que estavam lá, eles tiveram o entendimento que deveria ver dentro daqueles homens algo que percebesse que era um extraordinário de Deus. Então, foi colocado que para o esposo daquela menina, da Virgem de Nazaré, aqueles homens deveriam fazer algo diferente. E de fato, São José vai pegar o cajado dele, bate assim no chão e o cajado floriu. E aí eles tiveram o entendimento que aquele cajado que floriu, que era algo extraordinário, era a vontade do Senhor. E aí o que é que acontece?
A Virgem Maria tinha dentro do seu coração um desejo muito grande de viver a virgindade, mas compreendia que ali havia um desígnio de Deus. Diz que São José também tinha esse entendimento de vivenciar uma entrega maior a Deus. Eles conversam, então eles têm um entendimento que eles vão viver com um grande tesouro, não é? Amar a Deus. Passa algum tempo e Nossa Senhora então percebe a presença do anjo, o anjo que vem a ela e vai justamente dar a sentença. Mas a sentença não estava definitiva, a sentença era uma proposição, era uma proposta. O anjo Gabriel vai à Santíssima Virgem, ela interroga: e como se dará isso? Porque eu não conheço o homem. Então, nessas passagens, a gente já está vendo um pouco da virgindade antes do parto, não é? E ela diz: eis-me aqui. Se afasta, vai visitar sua prima Santa Isabel. São José fica cá, depois vai reencontrar Maria. Nós temos mais números de vídeos, de filmes protestantes do que até mesmo católicos, e nesses filmes católicos a gente vê São José parecido com aquilo que a gente imagina. Nos filmes protestantes eles colocam muitas vezes um São José agressivo, um São José que imagina mil coisas, que a Virgem Maria traiu isso ou aquilo. Por quê? Porque é essa ideia que eles querem focar. O protestantismo quer focar uma ideia, tá certo? Que a Virgem Maria fez algo que não fosse lícito. Lógico, eles também acreditam na concepção virginal, tá? Mas eles não admitem muito a virgindade depois do parto. Mas vocês percebam bem, São José é aquele que conhecia, foi aquele que não conseguia compreender como todo esse mistério ia se dar, mas ao mesmo tempo ele acolhe a Santíssima Virgem. Eles tinham um entendimento de Deus muito forte na vida deles, e muitas pessoas ficam sem entender como é que poderia ser virgem após o parto, né? Vocês percebam, aqui nessa terra, nós, quando temos um esposo que tem algum padecimento e não pode ter mais relação sexual, a mulher deixa aquele esposo? Ou vice-versa, o esposo está bem de saúde, mas a sua esposa tem alguma enfermidade e vai deixar porque não tem relação sexual? Então, meus irmãos, a relação sexual, ela é bendita, a relação sexual é uma bênção. Através da relação sexual, as famílias vão crescendo, mais e mais homens e mulheres vão sendo compreendidos como filhos de Deus, mas ao mesmo tempo, pela relação sexual desregrada, pelas relações sexuais que onde impera não é a pureza, mas é muitas vezes a vaidade, muitas vezes a luxúria, o ter por ter, o sexo por sexo, o material por material, não é? Eu consegui ficar com fulano, peguei cicrano, são termos que são usados infelizmente hoje. Então a gente vai perceber que Satanás, princípio, não é, da maldade, ele vai inspirar nas pessoas pensamentos luxuriosos. Então, se eu tenho maldade para tudo, eu vou encontrar tudo com maldade. Então, muitas vezes, quando os homens e mulheres não querem aceitar que a Virgem Maria permaneceu virgem antes do parto e durante o parto e depois do parto, é pelo olhar de maldade, de luxúria, o olhar de maldade, de cobiça, que muitas vezes é inspirado pelo próprio Satanás. Entende isso? Então, a Virgem Maria, ela é pura, ela é bela, ela vem enaltecer Deus. Como é que esse Deus, no momento que ele estivesse nascendo, iria romper com a castidade, iria romper com a integridade corporal da Santíssima Virgem? Não, gente. Da mesma forma misteriosa, digamos assim, que Jesus entrou, Jesus também saiu. Entende isso? Então, esse nascimento de Jesus não fez com que Maria Santíssima perdesse, não é, o seu brilho corporal, a sua pureza corporal. Não. Mas São José, onde ele estava? Com a Virgem Santíssima. Existia intimidade entre eles, existia amor entre eles, existia toque, existia compreensão, existia ternura.
Não vamos imaginar que São José é bem distante da Virgem Maria e nem se cruzavam, nem se olhavam, nem se acariciavam. Quantas vezes, provavelmente, São José colocou a Virgem Maria assim no seu ombro e ficou a acalentando? Hoje é dia dos namorados. Só que o que acontece hoje é que as pessoas não conseguem ter seus namoros numa pureza. A Santíssima Virgem teve Jesus, virgem. No momento do seu nascimento, continuou virgem. Após o nascimento de Jesus, continuou virgem. Eles tinham tudo, gente. O tudo para nós é Jesus. Eles tinham tudo. Então, não vamos pensar que eles tinham necessidades. Quem tem tudo não tem necessidade. Quem tem tudo está na graça. Quem tem tudo está altamente capacitado a viver feliz. São José e a Virgem Maria, com todas as dores que eles podem ter passado, eram felizes, eram um casal feliz. E Nossa Senhora, pode as pessoas perguntarem, mas como é que foi esse nascimento? Esse nascimento foi na graça de Deus. Se você tiver um vidro, né, que aqui não fosse parede, fosse um vidro, a luz do sol conseguiria transportar esse espaço. Jesus, quando ressuscitou no seu corpo glorioso, ele entrava e saía. Então, se esse Deus que pode tudo, qual o problema que ele tenha nascido sem fazer com que a Virgem Maria perdesse seu elo? O mais que nós queremos hoje deixar para vocês nesse dia que nós fazemos a reparação pela virgindade, né, pelos atos que colocam como a Virgem Maria tivesse tido muitos filhos e colocam aquelas passagens bíblicas. Maria, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. No hebraico, no aramaico, não existe tantos sinônimos. Hoje a gente tem cunhado, sogra, né, genro. Quando se falava de família, era irmãos. Então, seus irmãos, tá? Por exemplo, se eu disser a você, me dá uma manga, você vai me trazer o quê? Uma manga de pé? Ou uma manga de lamparina? Ou uma manga de camisa? Entende? Então, quando se falava de filho, era englobando familiar. É esse o entendimento. Mas entre a Santíssima Virgem e São José havia muito amor. Mas esse amor fazia com que eles tivessem cada vez mais o desejo de Deus, cuidar do menino Deus, amar o menino Deus. E aí sim se fazia na pureza um relacionamento bendito. Entre a Virgem Maria e São José, a gente nunca diz assim, o marido de Maria, não, porque justamente não teve esse elo sexual, mas sim um elo de cuidado, um elo de compromisso, de compartilhar todas as suas alegrias e suas dores, amando a Deus. Imagina o gozo que ele sentia em cada momento, em cada oração, em cada estar próximo do Jesus, cuidando dele, amando a ele. Feliz dia para vocês.